Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Diz assim, queridos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu santo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e os príncipes dos reis da terra, àquele que nos ama, e em seu santo sangue, aliás, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Queridos irmãos, semana passada eu fiz algumas considerações sobre o livro do Apocalipse e tentei desfazer alguns tabus, alguns comentários que os irmãos fazem acerca desse livro tão maravilhoso que tem na Bíblia Sagrada, um livro espetacular. E eu disse aos irmãos que o Apocalipse não é um livro de catástrofe, e não é um livro de tragédia, e também não é um livro impossível de se entender, até porque não é algo oculto, é uma revelação de Deus, é algo que Deus revelou e mandou enviar às igrejas, então é algo entendível a todos nós. E hoje eu quero começar a mostrar para os irmãos que antes do Senhor Jesus revelar algumas coisas acerca de algumas profecias, Ele tratou de se revelar, Ele tratou de mostrar à igreja quem Ele era, quem Ele é, aliás, quem Ele era, quem Ele é e quem Ele sempre será. Porque antes da gente tomar conhecimento de qualquer coisa da Bíblia Sagrada, a gente precisa entender e ter certeza de quem é o nosso Deus. Aleluia. E para começar, eu vou falar para os irmãos acerca de quem Deus escolheu para dar essas palavras. Deus não escolheu qualquer pessoa. Deus usou seu servo de nome João. E é unânime, não, é indiscutível que João é o autor do Apocalipse. Eu li pouca coisa contrária sobre isso, mas João ele escreveu alguns livros que estão na Bíblia Sagrada. Todos eles foram escritos depois que ele retorna da ilha de Patmos, que eu vou falar mais à frente um pouco acerca dela. João escreveu cartas, João escreveu o seu evangelho, o evangelho que traz o seu nome, que se diferencia dos demais, e João escreveu também o livro do Apocalipse. E irmãos, cada um com objetivo. Os irmãos que estão vindo à escola dominical, a classe dos adultos, os irmãos estão aprendendo acerca de Jesus Cristo conforme revelação do Evangelho segundo João. E lá no Evangelho segundo João, a gente aprendeu, na escola dominical, que andavam falando algumas coisas erradas sobre Jesus. E os anciãos, os pastores da igreja da Ásia, procuram o venerável ancião morador da cidade de Éfeso, que também tinha sido discípulo de Jesus, o João, para escrever um livro, e esse livro servia para combater as heresias que andavam falando acerca de Jesus.
é assim, falavam de Jesus, só que falavam de Jesus de maneira errada. Por exemplo, diziam que Jesus não era o Filho de Deus, era apenas um grande profeta, não é, que passou pela terra. E o Evangelho segundo João, ele vem desfazer isso. Então o Evangelho segundo João, ele vem para alertar as pessoas a crerem em Cristo. Já as cartas de João, ela encoraja os crentes acerca da vida eterna. Ela repassa que a vida eterna é real e que nós temos que ter certeza da vida eterna. E o livro do Apocalipse é para alertar os crentes a estarem preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo. Tá certo? Alertar, mostrar aos crentes como será a segunda vinda, a maneira triunfante como Jesus vai voltar a segunda vez, e alertar os crentes a estarem preparados para isso. Então, João, Deus usa os seus instrumentos. Se mais à frente eu vou mostrar aos irmãos que o imperador romano, notoriamente Domiciano, chamado também conhecido como Segundo Nero, né, como as pessoas falam, um homem extremamente perverso, ele outorgou, ou seja, ele trouxe para si mesmo o título de Deus. Ele disse que ele era Deus, né? Ele queria ser adorado como Deus. Só que João era um grande pregador da palavra, por sinal o último deles, o último originalmente pregador da palavra. E por causa do amor à palavra de Deus, João ele é lançado na ilha chamada Patmos para morrer, para perecer. E lá ele teve um grande encontro com Deus. É assim, ó, Deus pega uma tragédia, que deveria ser uma tragédia, e ele transforma num triunfo. E ele transforma numa coisa boa, por amor à igreja, por amor a todos nós que aqui estamos. Então, irmãos, no tempo que a igreja ela era massacrada, pisada, não é? E o Espírito de Deus, ele abre a janela do céu e revela a João uma série de visões que são justamente a que ele anota aqui no livro do Apocalipse e envia a todos nós. Preste atenção uma coisa, o que o Império de Roma queria fazer era destruir a igreja e acabar com os planos de Deus em relação à igreja. Mas tem um detalhe, irmãos, que como a primeira parte do livro do Apocalipse, ela se preocupa em preparar a gente, preparar o nosso coração, preparar o coração dos crentes, uma coisa que a gente precisa ter certeza na nossa vida é que é o seguinte, ó, tentaram banir João, tentaram pegar um grande pregador do Evangelho, um homem extremamente inteligente, um homem que andou com Jesus Cristo, e lançaram na ilha chamada Patmos, para que ele não pregasse mais o Evangelho. Mas lá na ilha de Patmos, ninguém foi capaz de impedir ele ter contato com Jesus. Glória a Deus! E uma coisa para a gente, que a gente precisa guardar no coração. Porque, irmãos, olhem, eu já vou dizer para os irmãos que a autocomiseração parece que está na moda. Não é? Pessoas se martirizando. E tem pessoas que fazem questão de aparecer para as outras como se fossem coitadas. Tire da sua cabeça a visão do pastor morto, do pastor maltratado, que não é o que faz pela internet. Não é? Na internet todo mundo postava vídeo, eu parei de ver. Porque era assim, pastor sofrido, morto, não é? Está lá querendo se matar, não aguenta mais tanto sofrimento, quer mais orar pelo povo. Eu disse, não sou assim não, meu irmão. Não, senhor, sou nada, Jesus me enquadra, vocês olhem por mim. Eu não quero ser visto assim não. Não, senhor, quero que os jovens olhem para mim e digam assim, ó, ser pastor é bom, quero ser pastor de igreja também. É verdade. Porque, irmão, é assim, não é função do pastor orar pelo povo? Não é função do pastor correr atrás das ovelhas? Não é função do pastor ir para os hospitais visitar os enfermos? Não é função do pastor dormir pouco para cuidar da igreja? Meu irmão, é verdade. Quem não quer isso, não seja pastor, pronto. Vai ser outra coisa, vai arranjar um emprego na fábrica e vai para lá trabalhar. Que aí começa às 5 da manhã e larga às 1 da tarde. Pronto, é o expediente certo. Agora,
Lá no Nordeste, eu até brinco com o irmão Severino, teve um pastor que olhou para os obreiros, vocês não sabiam que era assim? O que vocês vieram? Né, irmão? Olha, agora eu vou dizer, vou passar para a vida do crente, para a gente enquadrar na palavra. Por exemplo, você observa que aqui nós temos uma coisa interessante. Por quê? João estava exilado na ilha de Patmos para morrer. Mas lá onde ele estava, ele teve encontro com Cristo. Deus falou com ele. A gente precisa guardar isso no coração. Olha, irmãos, é assim, ó. Sabe quem é que quer ver os crentes com o espírito de miserabilidade? Sabe quem é que quer ver os crentes com o espírito de autocomiseração? Tudo sofrido. Ai, na minha igreja, os obreiros chorando, não tenho oportunidade para orar, não sei o que, não sei o que. Sabe quem quer ver assim? Eu vou dizer, é o Satanás. Pronto, vou dizer o nome hoje. É o Satanás que quer ver a gente assim. Agora, o Espírito Santo de Deus que fala conosco, ele quer ver a gente dando glória a Deus e aleluia, meu irmão. Há tempo e fora de tempo. O João, ele nos dá dele já um exemplo. Ele estava acabado para sofrer, tinha motivo para murmurar, mas ele não murmurou. Por sinal, a saudação que nós temos no livro do Apocalipse não é uma saudação de medo, não é uma saudação de quem está triste. Você observa que está escrito lá, né, na Bíblia Sagrada, lá no versículo 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele começa a carta dizendo: graça e paz seja convosco da parte, né, daquele que é, que era e que há de vir. Pronto. João não deu uma saudação de miserabilidade. Olha por mim, que eu estou acabado aqui, morrendo na ilha de Patmos. Não, senhor. A saudação não é de terror. A saudação é de doçura, de encorajamento. É assim, ó, mais à frente, eu vou mostrar para os irmãos, lá no versículo 7, versículo 8, porque quando Jesus se apresenta à igreja, como prova de que primeiro ele quer que a igreja entenda quem é ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que há de vir. Eu sou o todo-poderoso. Pronto. Ou seja, primeiro, antes de você saber, é como se Deus estivesse dizendo: antes de você querer saber o que eu tenho para você, você precisa entender quem eu sou. E a saudação não é uma saudação de terror, irmão. Não é uma saudação de quem está passando martírio. É a saudação de quem é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Há poucos dias eu estava lá, a nossa irmã aqui, uma das nossas irmãs, eu vou dizer o nome dela, a irmã Nancy, esposa do irmão Rosaldo. Estava lá internada também no hospital. Cheguei lá para visitar ela. Sabe a primeira coisa que ela fez? Ô pastor, que bom que o senhor veio. Abaixe aqui sua cabeça para eu lhe abençoar. Eu fui abençoar ela. Eu fui orar por ela. Levei o óleo no bolso para pegar o óleo e ungir ela. Mas quando ela olhou para mim, disse: baixa aqui a cabeça. Eu baixei a cabeça. Ela botou a mãozinha na minha cabeça. Jesus abençoou o pastor da minha igreja. Dá força para ele. Parecia que eu era o enfermo e ela era o pastor. Foi lá orar por mim. Mas sabe o que é isso? É quem tem o Espírito de Deus na vida. Entenda isso de uma vez por todas, né, irmãos? Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, eles estão no completo controle da história. Eles estão no controle da história. Se eles estão no controle da história, a gente precisa mais adorar o nome dele e apresentar eles como grande Deus e nos apresentar como servo daquele que é grande. O seu Deus é grande. Eu estava num lugar e um menino lá no banco, e o menino chegou e disse assim, o atendente do meu lado, Banco Brasil, o atendente disse assim: quem é você? Aí ele não disse o nome. Eu sou filho de fulano de tal, não sei de onde. Se apresentou como filho de uma pessoa importante. Aí o rapaz do banco disse: olha, para mim não importa. Eu só quero saber o seu nome, o seu CPF, para ver sua situação. Né? Você observa, se os filhos do mundo se orgulham por ser filho de um pai que um dia vai morrer se Jesus não voltar, né? E ter ouro e prata, que a traça e a ferrugem consomem, o ladrão mina e rouba. Você imagina a gente que somos filhos de Deus,
imagine a gente que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quase olhava para a moça e dizia, muda aí, faça a pergunta para mim. Mas eu não fiz isso. Mas deu vontade de fazer, irmão Paulo. Deu vontade de dizer, faça a pergunta, você é filho de quem? Quer dizer, mulher, eu sou filha de Deus. Estou aqui, ó, procure aí no computador, vê se tem ele. Tem não, meu irmão. Está registrado no computador não, mas o dia ele vai voltar, vai levar a gente para a eternidade. Não é, irmãos? Olha só, agora tem um detalhe, ó. Aí agora a Bíblia ela vai partir. Eu falei semana passada no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o fim está próximo. Semana passada eu falei aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês, começar o versículo 4 e 5. Diz assim, ó, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, a saudação daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Aí preste atenção no versículo 5, que ele diz assim, e da parte de Jesus Cristo, e ele começa a mostrar quem é Jesus Cristo. Ele diz que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Preste atenção, porque antes para a gente compreender o que virá, a gente precisa compreender isso aqui. Então, o que é que a Bíblia está tentando mostrar? Está tentando mostrar para a gente como deve ser a maneira que a gente vê o noivo. Como é a maneira que a gente está vendo o noivo? Qual é o perfil? Quais são os títulos que ele tem? Quais são os títulos que ele tem? Pelo menos no versículo 5 nós vamos encontrar 3. Primeiro, a Bíblia vai dizer, no versículo 5, que ele é fiel testemunha. Preste atenção. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Observe uma coisa aqui. Por que ele é testemunha fiel? Domingo, na escola dominical, nós aprendemos aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, ele habita em nosso coração e ele passa a ser o nosso melhor amigo. Ele nos consola, ele nos direciona, ele até nos constrange e nos traz alegria. E nós falamos que chega um momento que o Espírito que está habitando no nosso coração, ele nos envolve com a sua glória. Assim como um copo com água, quando a gente continua colocando água, chega um momento que ele transborda e a água envolve o copo. Quando isso acontece, nós dizemos que nós somos batizados no Espírito Santo. E eu falei para os irmãos, inclusive no final da aula, eu disse para os irmãos, trouxe a observação, que o batismo no Espírito Santo não é para ninguém ficar famoso. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural de Deus para sermos testemunhas de Cristo, para nós anunciarmos a boa nova, fazermos a obra de Deus. E é interessante porque para nós não nos enchermos de tanta, né? Porque às vezes, irmãos, são usados por Deus e faz questão de anotar isso. Não precisa. Por sinal, a maior parte das vezes que a gente é usado por Deus, a gente nem sabe. A gente vai saber depois, e olhe lá quando alguém dá um testemunho, não é? Porque eu sou pentecostal, eu gosto do mistério, não é? Mas eu sou consciente que não é qualquer sapateado que é Deus, não. Opa, né? Olha para mim aí, Deus, é glória a Deus. Não é isso não. Vamos para a Bíblia, tem que ter Bíblia, senão não tem glória. Né, irmão? Tem que ter Bíblia, senão a revelação é revelamento, não vale de nada. Então observe, primeiro que tudo, Jesus durante todo o seu ministério, ele nunca deixou de testemunhar acerca do Pai. Primeiro título de Jesus, ele é a fiel testemunha. Para que Jesus veio? Ele veio para anunciar o reino de Deus. Não é? Foi o João Batista disse, não é? O reino de Deus é chegado, chegou o reino de Deus, né? Anunciar o reino de Deus, ele veio para isso, ele é a fiel testemunha, ele veio para testemunhar mesmo na hora do sofrimento. E aí mais uma vez fala conosco, Jesus, primeiro título dele, a fiel testemunha. Nada que Jesus fala pode ser questionado e duvidado. Irmãos, uma vez eu contei para vocês que eu chamei uma pessoa para pregar numa igreja que eu cuidei.
E o irmão, quando foi pregar, ele disse assim: olha, irmão, vou logo dizendo a vocês que eu não sou obrigado a concordar com tudo que tem na Bíblia, não. Aí eu peguei e já botei a banda para tocar. Era uma percussão, que nem eu diga isso aqui. Toca, toca, toca. Aí eles já começaram a tocar ali. Aí eu enrolei, depois abri a Bíblia e preguei, pronto. Não é? Porque assim, ó, se Jesus é fiel testemunha, e nós sabemos que Ele veio como um profeta perfeito para revelar o Pai, então em nenhum momento a gente pode questionar Jesus. Por exemplo, a gente não pode ler o livro do Apocalipse e questionar Jesus, se Jesus realmente veio para isso. Não, antes de tomar conhecimento da profecia, saiba que Ele é fiel testemunha. Então o que Ele fala não é como o povo daqui de Joinville tem mania, né? O Jesus, eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. Aí se ele pega o joinvilense na frente, ele vai dizer: sério? Né? Sério? Veio mesmo? Peraí que eu vou perguntar ao especialista se é isso mesmo, né? Não. A gente não pode olhar para a Bíblia com o olhar joinvilense. A gente tem que olhar para a Bíblia como crentes em Jesus. Por sinal, não é só joinvilense, não. É potiguar, é carioca, é tudo, meu irmão. Tem que olhar para a Bíblia como crente. E como crente, ele é a fiel testemunha. Ele é absoluto. O que ele diz, está dito e acabou. Segundo o título que João apresenta, é assim, irmão: o primogênito dos mortos. Você olhar no versículo 5, ele é fiel testemunha e o primogênito dos mortos. Sabe o que significa? Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. E ele está vivo para sempre. Né, irmãos? Ele é o primeiro porque ele foi o primeiro da fila. E se a gente perseverar até o fim, a gente vai também. Mas primeiro quem foi Jesus. Eu vou preparar lugar. Não é assim que ele disse? Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Pronto. Então ele é o primogênito dos mortos. Ele venceu o nosso último inimigo. E aí, ó, a lição para a igreja do Apocalipse é o seguinte: a igreja que está enfrentando o martírio, ela precisa entender que Jesus venceu o poder da morte. Ele venceu o poder da morte. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Uma pessoa me disse assim: pastor Mário, eu não vejo essa perseguição muito na minha igreja, não. Não vejo essas coisas, não. Lá na igreja é uma bênção. Lá a gente adora, a gente pula. Eu nunca vi ninguém falar mal da igreja. Eu nunca vi ninguém tentar a igreja se calar. Eu disse: rapaz, primeiro que eu vou lhe fazer uma pergunta. No tempo ou filho de Belial? Aí ele disse: faça. Eu disse: tá, na sua igreja prega o evangelho? Quanto tempo do culto de ensino você dedica a ensinar a Bíblia? Ele disse: ó, primeiro eu vou lhe ensinar uma coisa. É o que ele disse a mim. Ele tentando discutir comigo. Ele disse: primeiro eu vou lhe ensinar uma coisa. Para a gente ser crente, a gente precisa saber a Bíblia. Eita, chega aqui, Jesus. Primeiro, para ser crente, não precisa saber a Bíblia. Não precisa dedicar tanto tempo ao ensino da Bíblia. Os irmãos não querem isso não, rapaz. A gente só precisa requebrar um pouquinho, ler um versículo e acabou, tira a oferta e glória a Deus, aleluia. Meu irmão, sabe qual é a igreja que não sente a perseguição? Vou dizer a vocês: é a igreja que não é igreja. Como é que a igreja vai ser perseguida se ela não é nem igreja? Quer ver um detalhe? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu disse a ele: vai na minha igreja no culto de ensino para você ver quantas pessoas tem. E para ver se a maior parte do tempo eu não dedico ao ensino da Bíblia. Quer ver uma coisa? O nosso culto é da maneira como a gente quer? Não. O nosso culto está na Bíblia, ele é bíblico. E interessante que o jovem uma vez me disse assim: pastor, vamos inverter a ordem do culto. Eu disse: como? Ele disse assim: começa do apelo, depois passa para o pregador, depois a gente canta os hinos da harpa e termina o culto. Eu disse: mas qual é a sua finalidade de fazer isso? Ele disse: não, é para a gente fazer uma coisa diferente, uma coisa jovial, culto invertido. Ele bota nas redes sociais. Precisa disso não, menino. Se você pega Pedro, estava lindo agora, cantando. Se você pega uma criança daquela, ele sabe dirigir o culto. Não é? Tem gente que faz tanta questão para dirigir o culto, mas uma criança sabe dirigir o culto. Eles brincam de dirigir o culto em casa. Senta a gente tudo, não sei de você, mas o meu sentava, eu, Thaisa, uma Francineuta,
e pregava para a gente ali, tirava até oferta danado. Verdade. E ele sabe dirigir o culto. E a nossa função é cultuar conforme está na Bíblia. Pastor, eu já sei que vai ter harpa, uma Vanessa canta em harpa, o senhor faz a leitura, depois ora, já sabe a sequência todinha. Que bom que você sabe, porque o nosso papel é fazer o que está na Bíblia. E quando a gente faz o que está na Bíblia, a nossa parte a gente sabe o que vai acontecer. Agora, a parte de Deus a gente não sabe. A gente só sabe de uma coisa: quando a gente faz o que está aqui, Ele faz a parte dele bem feita. Faz ou não faz? Faz a parte dele bem feita. Olha só, irmão, primogênito dos mortos. A noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. Jesus veio para fazer o sacrifício perfeito. E quer ver o mais impressionante disso tudo? É que ele também era a oferta. A oferta perfeita. Ele veio como sacerdote perfeito para oferecer a oferta perfeita que era Ele mesmo. Então a gente tem mais é que olhar para Jesus. E a terceira coisa que João fala, em terceiro lugar, é que ele diz assim no versículo número 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Em algumas versões fala o soberano dos reis da terra. Sabe o que isso significa? E a gente não pode esquecer. Você vê que é a Bíblia ensinando, mostrando quem é Jesus aos crentes, antes de mostrar a revelação. A gente precisa entender, né, irmãos, de uma vez por todas, que Jesus veio como presidente dos presidentes. Ele veio como rei dos reis, o soberano dos soberanos, o poderoso dos poderosos. Né? E a gente precisa entender isso. Hoje à tarde, o Brasil parou. Parou. Vocês chegaram nas repartições públicas porque foi o dia que um ex-presidente deu depoimento no Supremo Tribunal Federal. Né? Igual no dia que o religioso foi eleito, o Papa foi eleito, o novo Papa. Meu Deus, parou. Contei a vocês, faltou energia, uma irmã ficou com raiva. Vou olhar para cima, uma irmã daqui. Ficou com raiva. Porque faltou energia. E ela não pôde ver o Papa, dizendo apenas Papa. Hoje parou as repartições que o ex-presidente estava lá. Meu irmão, nós somos crentes. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Agora, idolatrar a autoridade, meu irmão, paciência. Nós somos crentes de Jesus. Qual é o seu partido? Crente não tem partido político não, meu irmão. Se tem alguém aqui que é partidário de partido político, se liberte disso. Sabe o que nós temos? O Rei dos Reis como Senhor e Salvador da nossa vida. Verdade. Eu vou dizer, eu digo, eu sou pregador do Evangelho. Se liberte disso, se você for, e aceite Jesus de novo na sua vida. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais, o Juiz dos Juízes, e acabou, pronto, é Jesus Cristo. A gente não pode estudar o livro do Apocalipse, irmão, se a gente não tiver essa certeza. Como é que você vai entender se você não sabe quem é Jesus? Não é verdade? Se você não tem Jesus no coração como Ele é, então a gente precisa ter como Ele é. Eu posso continuar? Eu vou continuar, vou falar. E depois disso, agora, você vai observar que o versículo 4 e 5, na verdade, é uma doxologia. Vou explicar para você o que é a doxologia. Doxologia é o seguinte: depois de um amplo discurso, agora vem a palavra de glória, a palavra de louvor, a palavra de bênção, que é dirigida geralmente à Trindade. Por exemplo, no Novo Testamento a gente encontra algumas. Quer ver uma famosa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E agora, João, antes de continuar, ele ensina a igreja a se posicionar diante de Jesus. Agora que a gente já sabe que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a gente precisa aprender a se posicionar diante dele. Me diga uma coisa, vocês saberem que, presta atenção, o seu Jesus, o nosso Jesus, ele é
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é tudo isso que a gente falou, fiel testemunho, o primogênito dos mortos. A gente vai chegar diante dele de qualquer maneira? Não vai. Você vê que as palavras de João no versículo 4 é uma palavra de adoração. Ele diz: graça e paz seja convosco. Aí ele diz assim, ó, ele podia dizer: graça e paz seja convosco da parte de Jesus, mas ele não se contenta com isso. Aí ele diz: da parte daquele que é, que era, que há de ser, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aí ele diz: aquele, o acraseado, aquele, há duas vezes, não é assim, professora? O há duas vezes, aquele, a preposição mais artigo, aquele. Aí ele diz assim, ó, que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você observa que são palavras de adoração, são palavras de louvor, de reconhecimento. Você vê que João procura as mais belas palavras para se dirigir a Jesus. E ele dá um motivo. Ele diz assim: sabe por que nós que somos a igreja devemos adorar Ele assim? E a gente precisa aprender a adorar, irmão, novamente. A gente precisa aprender a entregar o culto a Ele, não é? Aqui não, aqui eu louvo a Deus porque essa igreja é uma bênção. Mas tem lugares que não é. Você morre de gritar: Jesus está aqui. E o povo: sim, está certo. E aí? Não é? E aí? Jesus está aqui, acabou. Pronto. Pois não. Aqui é diferente. Jesus está aqui. O povo: glória a Deus, aleluia. Não é, irmão? A gente precisa voltar a aprender a adorar. Aí o João procura as melhores palavras. E ele dá um motivo. Sabe por que nós devemos ver Jesus como Ele é e lembrar das características dele? Já pensou, irmão? Você já imaginou aí, Jonathan, alguém com raiva de Jesus? Já viu, alguém com raiva de Jesus? Não, vou adorar Jesus hoje não. Ei, Pedrozinho, vou falar de Maico, porque ele não está aqui. Pedrozinho, filho de Maico, ele estava ali agora cantando, ele tem o ouvido, não sei se Maico está ali fora ouvindo, mas se tiver eu vou falar, pronto. Ele tem um ouvido absoluto para a música. E quando vão tocar ali, é só pedir um tom a ele que ele diz. Qualquer tom ele fala. Se for começar a cantar o hino, souber o tom, é só dizer: qual é o tom, Pedro? Ele diz: ré, sol. Ele fala. É uma bênção, Pedro. Um dia Mike bateu nele, brigou com ele antes do culto. Aí foram tocar ali, aí Mike sentou ali no teclado, aí olhava para ele dali e dizia: qual é o tom? Ele dizia: não digo não. Qual o tom, Pedro Henrique? Ele dizia: não, fala não. Aí Thaísa dali diz: Pedro, por que você não vai falar o tom do seu pai? Ele bateu em mim, agora sim. Vou falar o tom. Você já pensou um crente assim com Jesus? Já pensou um crente assim com Jesus? Hoje eu não estou com vontade de dar glória. Hoje eu não estou com vontade. Eu vim para o culto, mas eu não vou orar não. Pastor, mandar ficar de pé para lá, eu fico sentado hoje. Tá, eu fico deitado, mas de pé para participar com os outros eu não fico. Irmão, João está dizendo assim: olhe diferente. Sabe por quê? Ele dá motivo lá no final do versículo 5. Ele diz: aquele que nos ama. Quer ver 3 motivos pelo qual nós devemos adorar Jesus? Está lá no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, eu ainda estou. Diz assim, primeiro versículo: é porque Ele nos ama. E tem um detalhe interessante. É porque o nos ama aqui está no tempo presente. Aqui não está dizendo que Ele nos amou ou que Ele vai nos amar, não. Aqui está revelando para a gente que o amor é algo que permanece, é atual. Jesus não vai amar você amanhã, não. Ele ama agora. Ele ama agora. Ele tem misericórdia da gente agora. Se Ele tem misericórdia da gente agora, por que a gente vai deixar para adorar Ele só amanhã? Não, meu irmão, ele tem que se apegar com Ele agora mesmo. Agora. Ele tem que se apegar com Cristo. Não é? Se a gente quer receber algo da parte do céu, a gente precisa se apegar com Ele. Primeiro motivo, Ele nos ama.
Ele nos amou, Ele nos ama e Ele sempre nos amará. O amor nunca vai separar da igreja. Primeiro motivo, está aqui, está na Bíblia. Aquele que nos ama. Segundo motivo, aquele que nos libertou dos nossos pecados. Porque diz assim: e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você vai observar aqui. Se você pega a Bíblia King James, no lugar dele dizer, ele vai usar o termo lavou, senão a Bíblia Pentecostal também usa. Ele nos lavou. Porque tem versões que a tradução original para essa palavra lavou é libertou. Ele nos libertou do nosso pecado. Mas as Bíblias, desde a tradução da Pentecostal, também aqui em James, que eu escolhi, fala de lavou. Ele nos lavou de nossos pecados. Você imagina, Ele quebrou as amarras do pecado que amarrava a nossa mão. Você imagina, irmãos, que Ele é tão maravilhoso que quando ninguém nos amou, quando a gente estava sujo pelo pecado, Ele foi lá e disse: não se preocupe não, eu vou lavar você dos pecados. O salário do pecado é a morte, mas Ele disse: eu pago um preço maior do que o pecado pode lhe pagar. O pecado vai lhe pagar a morte, mas eu sou Deus e vou lhe dar vida. Não foi isso que Ele disse para a gente. Agora me diga, como não adorar esse Deus? Você vê, primeiro que tudo, eu vou chegar na visão e vou começar, enfim, o contexto, que todo mundo está ansioso para saber. Mas primeiro, irmão, a gente tem motivo para adorar. A gente tem motivo para entender por que Jesus vai vir em glória. Vou mostrar coisas terríveis a vocês. Mas primeiro tem que lembrar de Jesus. Terceiro lugar, que vê uma coisa chocante, aí já vai para o versículo 6. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quer ver uma coisa? Terceiro lugar, Ele nos fez reis e sacerdotes. Agora vamos entender o que é isso aí. Reis e sacerdotes. Primeiro, a igreja ela não foi amada e liberta para nada. Tá certo? A igreja ela foi amada e liberta para ela ser, para a igreja reunir um povo sacerdotal. Que é um povo sacerdotal? Que a Bíblia diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Povo sacerdotal é um povo que oferece sacrifício. Sabe o que é isso, irmão? É um povo que oferece sacrifício. Sacrifício é assim, ó. O que isso fala no nosso coração? Quer ver? Eu vou dizer. Eu já falei que tem que amar Jesus de maneira incondicional. Por exemplo, não, só vou ser crente quando eu tiver força. Quem aqui tem força para alguma coisa, irmão? Se não for Jesus na nossa vida, quem aqui tem força para alguma coisa? Eu só vou servir a Jesus quando quero, não tiro quando. Porque Ele amou a igreja primeiro para ser sacerdote. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes. Ele nos ama, nos levanta da lama, depois que nos coloca uma coroa e nos coloca também a mitra. Mitra é aquele chapéu sacerdotal. Aonde, por sinal, está escrito assim: os sacerdotes que ofereciam sacrifício no templo, na mitra tinha uma placa de ouro, onde estava escrito santidade ao Senhor. Você imagina, agora nós não precisamos mais de mediador. A gente não precisa mais de ninguém que vá lá: eu trouxe minha oferta, Leozinho, vai lá levar para mim. Não! Tinha uma irmãzinha lá em Parnamirim, uma irmãzinha já de idade avançada, andava assim, ó. A gente não sabia como ela chegava no culto, andava 2 quilômetros para ir para o culto. E ela, a irmãzinha, entrou na igreja, no templo sede, com a sacolinha com o alimento da Santa Ceia. Aí o irmão foi lá, o obreiro foi pegar a sacolinha. Não tem, irmão, então bota lá na frente. Lá a gente entrava com o alimento e botava na frente do altar. Aí a irmãzinha pegou e disse assim: não senhor, você não vai pegar meu alimento não, esperto. Aí o irmão disse: por quê? Quer roubar a minha bênção. Você quer roubar a minha bênção? Vai para lá, chamou o irmão de inimigo ainda. Para lá, inimigo. Eu ando esse tempo todinho com a minha sacola na mão, chega na igreja e o inimigo quer roubar a minha bênção. Mas, irmão, isso é uma coisa só para acordar o irmão ali. Mas trazendo para o sentido bíblico,
amigo, nós não precisamos de mediador. Não precisamos de mediador. Jesus nos dá a honra de nós podermos adentrarmos ao Santo dos Santos. A presença dele agora. Né? A gente precisa continuar o Apocalipse entendendo isso. Nós temos livre acesso a ele. Sabe por quê? E sabe por quê, reis? Não é porque a gente governa, não. Quem governa é Deus. Mas um dia, ele vai voltar para governar as nações. E nós estaremos com ele, assentados em tronos, para governarmos também. Então, quando ele diz, nós seremos os juízes daquela época. Não é verdade? Nós seremos os juízes, vamos julgar as nações com ele. Mas quando ele voltar, por isso que ele nos faz reis e sacerdotes. Vou voltar ao que eu disse há pouco tempo atrás. Por que tem crente andando como miserável? Não, irmão. Né? Está sofrendo, está gemendo, mas Deus é maior. Não posso andar, mas eu sou rei e sacerdote. Pronto, está aí o que Jesus fez comigo. Rei e sacerdote. Né? Mas isso não é nada para você, meu amigo. Mas para Jeová tem um valor que você não faz ideia. Verdade. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa do Leozinho, que é pregador mais novo. Olha aí pro seu irmão. Diga assim: você tem um valor para Deus. Diga aí pro seu irmão: você tem um valor para Deus. Tem um grande valor para Deus. Diga aí pro seu irmão: você tem um grande valor para Deus. Não é assim, Léo? Faz? Pronto, estou aprendendo agora. Você tem um grande valor para Deus. E se alguém disser assim, por que eu tenho um grande valor? Porque ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele me amou de tal maneira que foi capaz de dar o Filho unigênito dele para morrer na cruz, pagar um preço que ninguém pode pagar, e ainda me constituiu como rei e sacerdote. Aí o povo diz, você está doido, doido está você, porque a Bíblia diz que este evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não diz isso na Bíblia, irmão? Diz na Bíblia, né? Olha, rei e sacerdote, meu Deus, tem um livre acesso a ele. Agora tem um detalhe interessante aqui, quer ver uma coisa? É porque se a gente observa, olha o versículo 7. Olha o versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha uma coisa interessante, porque agora João já começa a fazer uma descrição daquele que vem. Ele começa a nos dar, ele mostrou algumas características, alguns títulos. Ele está mostrando qual deve ser a posição da igreja diante dele. Não deve ser qualquer posição. Ó, irmão, me permita abrir mais uma vírgula. Quando você entrar nessa igreja, já entre dando glória. 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 Já entre agradecendo, adorando. Porque as pessoas não são mais ensinadas a isso. Não é? Elas entram na igreja e fazem de tudo, menos adorar a Deus. Já entra adorando, já entra glorificando. Mas por quê? Meu irmão, pelo privilégio. Olha o privilégio que é ter Jesus na vida. Você imagina que a Bíblia diz, eu quero falar, mas começa a vir coisa na minha cabeça. Você imagina que diante dele um dia todo joelho, irmão, mas se dobrará. Não é assim que diz, não é? O irmãozinho sério, né? Toda língua confessará. Você imagina diante do Deus dessa igreja, irmão. Diante do Deus, um dia teve uma irmã que entrou na igreja e ela se apresentou para mim e disse, pastor, eu sou o demônio da igreja. Ela me dava desse. Eu disse, você é o demônio, por quê? Ela disse, não, todo culto eu tenho que manifestar. Eu disse, minha irmã, aqui não, meu irmão. Vai para lá, aqui tu não tem vez não. Aí um dia ela saiu como uma cobra mesmo, rastejando lá de trás, caiu no chão, saiu até na frente lá, rastejando no chão mesmo como uma serpente. Foi a mais feia do mundo, era um mulherão mais alto que eu. E o povo correndo, outros pulavam em cima, sai, Satanás, sai, não sei o quê. Eu cruzei o braço daqui e disse, ei mulher, olha para mim, se tem o nome dela, ela olhou. Se a quer, senta lá no banco, fique quieto.
Pronto, acabou a festa. Aqui o destaque se chama Jesus Cristo. Você acredita que teve um obreiro que ficou com raiva de mim? Não foi, Caísa? Aí disse assim: eu vou sair dessa igreja porque o pastor dessa igreja não crê. Eu disse: eu não creio em quê? Ele disse: não, o demônio levantou, o pastor não crê nem em demônio. Eu disse: não creio mesmo não. Não, se for nisso aí, meu irmão, olha o dedinho. Não, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda palavra de exaltação neste lugar, somente um é digno de receber. Ele habita esse lugar é santo, foi reservado para ele. Não é verdade? Agora João começa a fazer uma descrição da vinda do noivo à igreja. Começa a fazer uma descrição da vinda do noivo. Preste atenção, irmão, que ele enche o coração de crente, a vinda de Jesus. Ela enche o coração do crente de alegria, de gozo, não é? Ele eleva por cima das lutas, a esperança de que Jesus virá, a alegria em nosso coração com a vinda de Jesus. Ela é maior do que as lutas que passamos, os temores, as necessidades, as provas, as ambições desse mundo. E a esperança de que Jesus virá um dia, a esperança de que Jesus virá, ela nos faz vencedor sobre todas as coisas desse mundo. Preste atenção, irmão, você imagina as nuvens como carruagem. Eu quero entender, e todo dia eu penso, qual será a partitura, irmão Leandro, presbítero Leandro, qual será a partitura? Domingo ele fez um solo bonito, foi com o trombone ali. Qual será a partitura, Jonathan, que os anjos vão tocar? Porque você imagina a vinda de Jesus, ele virá. Aí a Bíblia diz, os sinais, não é? Aí a Bíblia, só a igreja vai ouvir o alarido. O alarido no quartel, não tem, já viu na rua soldado correndo? Não tem um que vai gritando na frente, anunciando a chegada daquele alarido. Você imagina o que o alarido vai dizer naquele momento? Só a igreja vai ouvir. Diga coisa gloriosa, só a igreja vai ouvir. Talvez lá vem o noivo, como disseram lá na Bíblia, não sei se é isso. Mas a gente vai ouvir o alarido, a voz do arcanjo. Você imagina a trombeta de Deus. E quando a gente menos esperar, no abrir e fechar de olhos, nós estamos nos ares nos encontrando com Jesus, que a gente foi a vida inteira. Não é uma coisa maravilhosa, irmão, isso. João começa a descrever a vinda de Jesus agora. E lembra para a gente, isso faz a gente superar tudo, irmão. Essa vinda de Jesus em glória agora, é o que o livro do Apocalipse vai nos apresentar em 7 sessões. Eu vou começar, 7 sessões. Cristo vem para estabelecer o seu juízo e triunfar. A primeira vinda de Cristo, ela não será autoevidente. Não é? Na primeira vinda de Cristo, que ele vem na primeira vinda, primeira fase, aliás, na primeira vinda, ela não foi autoevidente. Porque ela não foi autoevidente porque ele não veio para levar a igreja, ele veio para anunciar o reino de Deus. Agora, na segunda vinda, ele vem triunfante. Preste atenção que a segunda vinda, ela é dividida em 2 fases. A primeira vinda ele andou como homem. Seus pés foram vistos feridos, seu rosto desfigurado, suas mãos e pés cravados numa cruz. Agora, na segunda vinda, você observa a primeira fase. Falando um pouquinho dela agora. A igreja é tomada aos ares, os que estiverem vivos e os que morrerem em Cristo. Aí você imagina que nós chegaremos no céu, participaremos do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, enquanto no mundo acontecerá a grande tribulação. Depois nós voltaremos. A primeira fase foi invisível, somente a igreja viu e ouviu. É para os crentes, é para os que creem em Jesus. A primeira fase da segunda vinda. Aleluia. E eu vou adiantar para vocês uma coisa, que é o que João começa a descrever agora. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá
até os mesmos que o transpassaram. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, juntamente com nós, os que estivermos vivos, né? Seremos arrebatados. Olha, preste atenção. Está escrito na Bíblia Sagrada. Primeira fase é para a igreja. Somente a igreja verá, somente a igreja participará. E eu vou adiantar uma coisa para os irmãos. Nós temos que lutar. Essa é a hora da gente começar a dizer e repetir várias vezes que a gente precisa lutar para estar na primeira carrada. Não é? Na primeira leva. Não é verdade? O primeiro ônibus que passar, a gente precisa lutar para estar nele. Agora preste atenção, porque a igreja precisa ser despertada nesse sentido. Porque, irmãos, muitos vivem como se esse dia não fosse chegar. João lembra, ele diz assim, ó, tenha cuidado, ele começa a dizer, eis que vem como as nuvens. Você deu glória a Deus porque ele vem como primogênito dos mortos, fiel testemunha, príncipe do rei da terra. Você deu glória a Deus porque Ele nos ama, lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Agora você precisa entender que Ele não só nos fez assim, Ele não só nos apresenta como algo glorioso. A gente precisa fazer alguma coisa. E a partir de agora começa o alerta. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Irmãos, sejam sinceros. Quando eu digo isso, eu não pego a nossa igreja do Bom Retiro. No sentido geral, não estão se comportando, meus amigos, como se esse dia nunca fosse chegar. Estão se comportando como se esse dia nunca fosse chegar. Estão cobrando cada vez mais caro para pregar a palavra. Estão trazendo o mundo cada vez mais para dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Inteligência artificial. Meu Deus, vou terminar aqui. Já pensou? Olha que eu estou vendo crente, não aqui, mas eu estou vendo em alguns lugares, crente dizendo assim, ó, inteligência artificial precisa de uma palavra de conforto. Aí o bicho vai lá e diz, dá uma mensagem. Eita, irmão, ninguém vai orar mais. Todo mundo agora é só botar o celular no Google e perguntar ao demônio lá. Os pregadores não precisam mais ler a Bíblia para pregar a palavra. Não precisa mais marcar a Bíblia e fazer anotação. Sabe por quê? Vai lá e diz assim, me dê uma palavra aí sobre missões. Domingo é culto de missões, dá uma palavra. Aí aparece lá o esboço. Aí a pessoa vem e prega. Né, irmão? Jesus está voltando. Aleluia. Essa palavra, a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as coisas que nela está escrita. Sabe por quê? Porque ele vem, todo olho verá. A parte dele é ser e vir. E a nossa parte é crer e se preparar para a vinda dele, irmão. Aí eu vou falar, a vinda dele, a gente tem que deixar tanta coisa. A gente tem que acrescentar tanta coisa na nossa vida. É ou não é? A gente tem que abrir mão tanta vaidade, de tanta coisa que as pessoas querem acrescentar. Uma vez eu fui, pastor Sérgio, ele tem um jeito peculiar de dar posse aos obreiros. Ele antes fazia um rodízio todo ano. Aí ele disse que um dia estava no mercado, uma menininha correu para ele, puxou o paletó dele e disse, pastor, eu não confio mais nos pastores da igreja. Aí ele disse, por quê? Aí ela disse, é porque lá na minha congregação, quando eu estou me acostumando com o pastor, o senhor vai lá e tira. Aí eu não confio mais nenhum. Porque eu tenho que contar a minha vida a outra agora. Aí ele disse, desde esse dia que eu fiquei pensando, eu só troco o pastor de igreja se realmente Deus falar comigo, troque. Ou então se ele comete um crime lá, alguma coisa, que precisa ser mudado, senão eu não vou mudar. Interessante, né, esse pensamento? Porque é o seguinte, ó, um dia, aí o que é que ele faz? Às vezes, quando tem posse numa igreja grande, tem muito candidato, né? Graças a Deus, não me guardo, nunca fui candidato a nada. Nem a conselho comunitário, líder de classe, nunca fui candidato, nem quero ser.
Aí ele liga para os 10 pastores e diz: vá lá, pegue a esposa e vá. Ele manda os 10 pastores, ninguém sabe quem vai assumir a igreja. Aí na hora ele chama um e dá posse, para quebrar a expectativa. Não é? Vai lá, chama e... O que nós estamos querendo? Porque Jesus está às portas, meu irmão. Jesus está às portas. E a gente precisa estar de acordo com a Bíblia. A nossa vida precisa estar santa diante de Deus. Não é santa, santidade ao Senhor, santa. E a gente precisa estar esperando Jesus para ontem. Eu vou terminar lembrando, vou terminar aqui, vou parar aqui, já deu a hora. Mas eu vou terminar aqui falando para os irmãos, lembrando aos irmãos do testemunho do saudoso pastor Nilton dos Santos. Eu contei para vocês outro dia que ele veio pregar no Templo Sede, na reunião de obreiros. A última vez que ele pregou aqui em Joinville, eu estava lá atrás, fazendo a frequência dos obreiros. Que ele fez uma pregação sobre as constelações. Começou a falar dos planetas. Não sei se vocês estavam lá, começou a falar dos planetas, da grandiosidade de Deus que criou o universo. E depois do culto, eu estava perto do pastor presidente, quando ele chegou e disse assim: pastor, eu preguei bem? Aí o pastor disse: quem sou eu? O pastor Nilton dos Santos cuidou da convenção de Santa Catarina e sudoeste do Paraná por mais de 20 anos. Um homem respeitadíssimo pelos pastores do estado inteiro. Aí ele disse assim, que nem ele era tipo o pastor Pimentel lá em Curitiba, não é? Ainda hoje a nossa referência em Curitiba é o pastor Pimentel, com todo respeito. Mas e o pastor Nilton disse, o pastor Sérgio disse: mas quem sou eu para dizer se o pastor Nilton pregou bem? Quem sou eu para olhar para você e avaliar se você pregou bem? Ele disse: pastor Sérgio, é que eu já sou um homem de idade avançada. Se Jesus não voltar em glória, em algum momento ele volta para mim. E eu tenho que cuidar nos mínimos detalhes para eu estar preparado para estar na eternidade com ele. E eu preciso saber se eu preguei bem, porque se eu não preguei bem, eu preciso corrigir a minha mensagem. Aí o pastor disse: descanse, pastor, o coração. Jesus pregou bem. Aliás, você pregou muito bem, o Senhor pregou muito bem. Quer ver uma coisa que eu quero terminar dizendo aos irmãos? A mensagem às vezes é forte, do Apocalipse, né? Irmão, quando chega no final do dia, a gente precisa olhar para o que a gente fez durante o dia. Jesus, como foi meu dia? Foi bem? Se não foi bem, Senhor, eu quero consertar agora. Eu quero dobrar o joelho e consertar, porque se Jesus voltar e não tiver de acordo, pode até ter lamparina, mas se não tiver azeite, fica. É ou não é, irmão? Está nas bodas, está com a lamparina, está no meio dos outros, está com as vestes, mas se não tiver a essência, vai ficar. Jesus, como foi meu expediente hoje? Como foi que eu me comportei no trabalho? Espera aí, Jesus, se eu falhei em alguma coisa, me perdoa, Senhor. Senhor, como é que eu estou na tua obra? Oh, Senhor, se eu estou falho, me perdoa. Me perdoa porque eu preciso estar apto. Não é, irmão? Eu preciso estar apto para eu ir morar na eternidade com Cristo. Tem aquele hino que diz, não é? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Cantem. No reino de todos os celestiais
Altíssimo. Já pensou, Jesus olhando para sua irmã Francineuda, seja fiel. Aliás, seja bem-vinda à morada do Altíssimo. Já pensou, Jesus olhando, mamazinha, 58 anos de casado. Quantas coisas não enfrentou na vida, quantas lutas, quantas oportunidades para acabar o casamento, mas perseverou até o fim. Seja bem-vindo à morada do Altíssimo. E nós, irmãos, que estamos vivos, como nós estamos, né? Nesse momento bate um temor no nosso coração, não é verdade? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia!